Ritornò. Bene. Dobbiamo ripetere? No. Não, seguimos. Penso che queste nuove domande per nuove prospettive sono necessarie non perché il sapere, le conoscenze, la pedagogia che abbiamo siano sbagliate e non vadano più bene. Tá. Essas novas perguntas e essa nova perspectiva não é em decorrência de pensar que o que se fez até hoje em termos de pedagogia da infância esteja errado. Ma al contrario, perché la pedagogia o le pedagogie che conosciamo semplicemente non bastano più. Então, ao contrário, é porque a pedagogia ou as pedagogias que nós conhecemos até o momento não estão dando conta, não são mais suficientes para atender as questões contemporâneas desse momento. Sono pedagogie nate nel 1900, nel secolo passato, quando la nostra vita era completamente diversa da oggi. São pedagogias pensadas no século passado, 1900, quando a nossa vida era completamente diferente da vida que nós vivemos hoje. I bambini, le bambine avevano un'esperienza della vita quotidiana completamente diversa dalla vita quotidiana il 5 ottobre 2022. Então, as crianças, os meninos, as meninas tinham uma experiência muito diferente da vida cotidiana do que a experiência que eles têm hoje, nesse dia de hoje. A Agnese, só um comentário além. Quando a gente desenvolvia os estudos da juventude, tinha muito o discurso de que eu já fui jovem como você. Hoje também se tende a dizer, eu já fui criança como você. Não, ninguém foi criança como as crianças são hoje. È vero, e ti dico perché, per la mia esperienza di oggi in treno, mentre andavo in università stamattina. In Italia è pomeriggio, sono le 3 del pomeriggio ora. Quindi stamattina mi è successa questa cosa mentre andavo in treno, ora la vorrei raccontare. Então, ela vai trazer uma experiência que ela vivenciou hoje de manhã, enquanto ela ia para a universidade, ela estava no trem indo para a universidade. Agora, na Itália, são as 3 da tarde, e ela se deslocou durante a manhã e vivenciou uma experiência que ela vai nos contar. Seduti vicino a me c'erano un bambino, 5 anni penso, e
forse il suo papà o forse uno zio. E all'inizio il bambino guardava intorno, indicava, parlava dei treni, della gente sul treno, continuava a parlare e a fare domande all'adulto che era con lui. Então, ela observou que tinha uma criança em torno de 5 anos, que estava com 2 adultos. Ela acredita que No, un um adulto. adulto, e não sabe se era o pai ou um tio, um adulto. E essa criança olhava em volta, perguntava sobre aquilo que ele via, sobre o trem, sobre as pessoas, estava muito curioso do entorno que ele estava percebendo, que ele estava vendo. All'inizio l'adulto rispondeva, parlava, poi l'adulto, il papà, ha preso il telefono, ha messo auricolare, ha iniziato ad ascoltare la musica. Il bambino ha iniziato a stare un po' più zitto. Então, o adulto que estava ali respondeu algumas perguntas inicialmente, mas depois colocou os fones de ouvido e ficou no celular. E a criança meio que murchou, se apagou, se aquietou ali, né? Enquanto o adulto ficava ouvindo a música no celular. Poi ha preso un auricolare e l'ha messo nell'orecchio del bambino e insieme ascoltavano la musica e intanto guardavano il video. Aí depois colocou o fone no ouvido da criança, compartilhou, e aí ouviam a música e a criança olhava o vídeo, compartilhavam o vídeo que estava no celular. E allora io mi sono chiesta, ma cosa sta succedendo? Il mondo che sperimenta oggi un bambino è un mondo di tanti livelli, tanti mondi. Então, ela se perguntou, o que está acontecendo? Né? E passou a pensar que o mundo que a criança experimenta hoje é um mundo que tem muitas camadas, que tem muitos níveis diferentes, né? E que ela vive ali contemporaneamente, né? Ao mesmo tempo, mas experimentando diferentes mundos. Né? O virtual, né? O concreto que está aí no entorno, o físico e o virtual. E allora io non credo che il problema sia il mondo virtuale, la dimensione digitale in sé non è un problema, ma questa stratificazione, questi tanti livelli di realtà, di mondo, a noi che ci occupiamo di educazione, portano nuove domande
perché generano nuovi problemi. Então, ela enfatiza que o problema não é o virtual em si, mas essa estratificação, essa multiplicidade de realidades, de contextos que a criança vivencia, né, esses tantos níveis, e que carregam para nós outras perguntas, né? Eu acho que carregam, eu acho que eu não entendi bem a última. Nuovi problemi. Carregam novos problemas, os quais a gente ainda não sabe como pensar, como encaminhar, como compreender. E, in quella età della vita, per i bambini è importante fare esperienza del mondo per costruire le coordinate del mondo. Uhum. Então, naquela idade, é muito importante que as crianças construam essa ideia do mundo para que eles possam construir as suas coordenadas de como esse mundo se organiza e como ele se organiza nesse mundo. E allora pensavo stamattina che c'era qualcosa che non andava in quella situazione. E ho pensato che quel che non andava non era il cellulare in sé. Quello che non ha funzionato è stato spostare l'attenzione del bambino dal mondo, dal presente che stava vivendo, che è stato spento, perché si è acceso, si è aperto un altro mondo che in quel momento al bambino non interessava. Certo. Então, ela começou a pensar que tinha alguma coisa naquela cena que ela vivenciou que não estava bem. Mas o problema não era a presença do celular em si, né? Mas se não deslocar a atenção da criança do mundo concreto, do mundo físico, do tempo presente, daquilo que a criança estava vivendo em sua inteira corporeidade, para abrir um outro mundo, um outro universo de experiências do qual a criança não fazia parte, né? Não pertencia àquele universo. Abre-se um novo mundo, né? Uma outra realidade. E così, prima quel bambino era curioso, faceva domande, osservava, era molto attivo. Dopo si è spento. Uhum. Então, antes a criança estava muito curiosa, perguntava, olhava, tinha interesse por aquele contexto. Era uma criança curiosa. Mas depois é como se esse mundo tivesse sido desligado, tivesse desaparecido. Allora è questo uno dei problemi che torna nel lavoro educativo. Come facciamo, come possiamo fare oggi a stare in sintonia nel presente
delle esperienze dei bambini, sapendo che sono esperienze ricche, complesse, dove mondo reale fisico, mondo simbolico, mondo virtuale sono legati tra di loro. Questo è il nostro contesto dove fare educazione. Então, esse é um dos problemas. Como podemos fazer para estar em sintonia hoje nas experiências das crianças, que são complexas, né? Mas que são experiências que estão ligadas ao mundo real, físico e simbólico da criança. Como estar, né, nessa presencialidade desse mundo vivido concretamente pela criança. Che deve fare i conti anche col mondo digitale virtuale. E que deve considerar o mundo virtual, digital, que faz parte desse universo concreto. E me parece sem tirar a criança do concreto e levá-la para um outro universo. É esse desafio, mantê-la, eu acho, um pouco nesse... Questi sono problemi che nel 1900, nel secolo scorso, la pedagogia non aveva. E noi è per questo che abbiamo la necessità di riflettere su questo mondo che è il nostro mondo quotidiano per capire come andare avanti. Então, esses são problemas que no século passado não existiam. E que hoje nós precisamos pensar a partir deles, para pensar como é que a gente vai caminhar e para frente, doravante. Io non so che esperienza, che percezione della vita quotidiana di bambine e bambini possono avere le persone che sono qui con noi oggi. Mi piacerebbe sapere cosa vedete voi, che bambini, che bambine, che vita quotidiana conoscete voi. Então, ela diz que ela gostaria de compreender um pouco dos os nossos contextos aqui no Brasil, que experiências a gente tem. E eu falava um pouquinho no início, elas são muito distintas, porque os nossos contextos reais também são muito distintos. E eu acho que a nossa complexidade não é só nessa retirar o mundo a criança desse universo do concreto para uma outra camada da realidade, como as realidades são muito distintas, que é muito por conta da diferença de classe, da diferença socioeconômica das nossas crianças. Que talvez, ainda que seja muito difícil e muito complexo de pensar, algumas experiências concretas e que são muito dolorosas para essa criança, essas experiências concretas de fome, de falta de necessidade, elas são muito mais vividas na crueldade do mundo real do que propriamente fugir dessa realidade para alçar um universo virtual. Então, eu não sei, talvez alguma das participantes que estão aqui, que estão em escola,
poderiam trazer alguns elementos aqui para conversar contigo, alguma situação, né? E para a gente conversar. Então, nós temos aqui várias professoras que são da educação infantil, que estão no contexto da educação básica, que podem conversar conosco. E posso fazer uma consideração? Sim? A professora Inês, a senhora falando, né, e eu o tempo todo pensando neste autor, Pierre Levy, que escreve sobre o que é o virtual, não sei se a senhora conhece, né, e ele tem esse outro livro aqui, que é As Tecnologias da Inteligência, o Futuro do Pensamento na Era da Informática. E aqui ele fala uma passagem, né? O meu corpo pessoal é a atualização temporária de um enorme hipercorpo híbrido, social e técnico-biológico. O corpo contemporâneo assemelha-se a uma chama, frequentemente minúsculo, isolado, separado, quase imóvel. É um pouco... esse livro ele foi escrito em 96, e é interessante pensar, né, que ele está trazendo os fundamentos filosóficos para pensar essa ideia do virtual, mas também está discutindo a questão do desenvolvimento da era da informática, né, e como a inteligência humana né, que sai dessa era da oralidade, não é que sai, ele diz que transita na era da oralidade, da escrita e agora da virtualidade, e esse corpo que se virtualiza como um todo, não é só né, a capacidade cognitiva da inteligência que se virtualiza, é todo o corpo que se coloca em jogo. E o que a gente está falando aqui é dessa criança que experimenta essa virtualização do seu corpo de um modo que se desconecta do abstrato, dessa possibilidade de experimentar o que a gente defendia ou defende como algo muito importante para a sua condição de criança, né, da sua condição de infância propriamente como um direito, né, das crianças. Então, me parece que tem aqui uma discussão pedagógica muito pertinente que a senhora traz, e que a gente também vai ter que fazer essas conexões com as questões filosóficas, né, que estão postas aí, né? O que é essa virtualidade? Ou seja, nós estamos também nos afastando de um ideal platônico de real, né? Porque o que era né, esse ideal do real como aquilo que era possível de ser atingido, e agora essa virtualidade é exatamente isso, né? Não precisa mais da experimentação, da vivência para você se conectar com esses dados que a gente poderia até dizer irreais, né? Mas eles se tornam reais, né? Os mundos possíveis criados pela era da informática. Não sei se me fiz entender, mas sim, eu né, sugiro até para as meninas que estão aqui com a gente, para dar uma olhada nesse material, porque ele é muito pertinente do ponto de vista, né? E a filosofia da diferença e a pedagogia também da diferença vai se pautar muito nessas discussões, né? Dessa ideia do que seria o virtual do ponto de vista não só da informática, mas do entendimento de que corpo é esse contemporâneo, né? Que experimenta e o que experimenta. Obrigada. Grazie. Ci sono anche altre persone, vero?
Valéria. Bom dia, professora Agnese. Prazer estar aqui novamente com a senhora. Eu sou professora de Psicologia da Educação na UFSM, colega da Sueli, Ci siamo già Simone. incontrate? Isso mesmo, isso mesmo. Eu sou coordenadora do Grupo Criançar e eu tenho me preocupado com uma coisa que eu tenho observado a partir da pandemia. Eu sou uma pesquisadora da infância, né, aqui, e eu vou ao espaço chamado Pracinha, não sei se a senhora consegue. Pracinha é esse espaço onde tem brinquedos infantis, areia, um lugar para brincar, um lugar público, né? E o que eu tenho observado quando eu vou a esse espaço, né? Esse espaço é um espaço interessante para a gente olhar a criança brincando, né? Eu tenho observado no pós-pandemia o adulto com a criança brincando e sem a criança interagir com outra criança. Parece que a partir da pandemia veio para algumas crianças, e como a Sueli disse, a nossa realidade é muito diversa, e aqui eu estou fazendo um recorte, né, e também estou numa escola marista com crianças da educação infantil, também observando essas coisas, numa escola que o público é de escola pública, a criança é de escola pública, é a criança que passa fome, né, mas eu tenho observado uma coisa que a partir da pandemia trouxe, dessa criança brincando com o adulto, e o adulto com essa dificuldade de brincar, e ao mesmo tempo, como se estivesse protegendo a criança, e não permitindo a interação da criança-criança. Eu vejo o pai brincando na pracinha com a criança, a avó brincando na pracinha com uma criança, e as crianças não brincando entre si, né? Eu não sei a sua... e isso aqui também traz para nós, porque esse pós-pandemia, né, durante 2 anos, ainda traz muitas repercussões para nós, né? E eu tenho visto essa dificuldade, quando a criança interage com a criança, uma certa dificuldade de brincar entre as crianças e de ter essas interações que proporcionam esse desenvolvimento e aprendizado. Então, eu tenho observado isso na escola, tenho observado isso nas pracinhas e tenho observado isso dentro de uma família especificamente. Na minha família, também eu tenho observado isso da minha irmã, que é vó, brincando com a neta dela, e é a neta com dificuldade de brincar com outras crianças, né? Exigindo que o adulto esteja ali brincando, e nós adultos, nós não entramos do mesmo modo nesse brincar, né? Nós estamos olhando o relógio, nós estamos olhando para o celular, nós estamos com uma demanda, né, pós-pandemia também, relacionada com cada pessoa, né? Eu acho que cada pessoa aqui, né, no nosso estado, Agnese, nós temos um alto índice de suicídio entre jovens atualmente. Então, assim, o pós-pandemia trouxe demandas de ordem pessoal para os adolescentes e adultos, que também repercutem sobre as crianças, né? E eu estou me lembrando aqui do teu livro, né? Eu adquiri para ler, assim, o papel dos adultos na vida das crianças, né? E quanto esse pós-pandemia trouxe um outro cenário muito mais complexo. O adulto deprimido, o adulto com problema, com tratamento mental, né? O adulto ocupado, o adulto desempregado, né? Então, todo esse cenário me preocupa um pouco no sentido de que tudo isso repercute, né, na vida das crianças, né? Então, eu estou trazendo um pouco um cenário possível e, ao mesmo tempo, olhando essa escola, que é uma escola de crianças de escola pública, né, que é a Escola Marista Santa Marta, uma escola periférica, que eu tenho acesso a 100 crianças de 5 anos, e elas são crianças que, algumas delas, pelo menos 50 delas, passam o dia inteiro na escola para se alimentar, né, porque não tem recursos, são crianças que passam fome. Então, mas mesmo entre elas, a gente vê também essa dificuldade de interação criança-criança nesse pós-pandemia, né? A gente vê essa dificuldade de interagir brincando e não brigando,
né? Parece que nós também, as crianças também estão tendo essa dificuldade, né? Nós adultos, nós estamos gritando uns com os outros, nós estamos nos desentendendo, as crianças também estão com dificuldade para brincar, né? Então, eu trago isso, fruto dessa minha observação nesse ano agora, e de uma certa preocupação, assim, porque me parece que a gente, adulto, não acompanha esse brincar infantil integralmente, assim, a gente não, um dia, essa minha sobrinha neta me perguntou, mas afinal, você não vai brincar comigo? Porque eu estava no domingo preocupada com as eleições, preocupada com o que vai acontecer no Brasil. E o que eu vou dizer para uma criança que tem 5 anos, né? Que eu estou preocupada com o futuro dela, com o futuro do país. Ela está preocupada em brincar. E eu não estou ali integralmente nessa atividade, né? Então, e eu tenho visto isso na pracinha, nesse espaço público, e tenho visto isso na escola também, né? Numa certa dificuldade nossa e também das crianças nesse pós-pandemia, com essa situação do brincar em si, que é uma atividade tão vital para as crianças, né? Uma atividade tão importante e, ao mesmo tempo, elas estão com dificuldade entre si e estão com dificuldade conosco também, porque elas demandam para nós uma coisa que elas tiveram, às vezes, na pandemia, um adulto por perto. E parece que alguns de nós persistem nessa ideia de que nós podemos, às vezes, até substituir as crianças, sabe? Me preocupa um pouco isso, eu vou lhe dar a palavra, né? Isso são... eu tenho um diário de campo que eu tenho observado muito isso e estou anotando essas coisas, porque parece que temos um cenário muito mais complicado, né? Talvez a gente possa usar a palavra complexo, né? Também no pós-pandemia, fruto desse isolamento pelo qual nós passamos e que traz para nós, adultos e crianças, algumas dificuldades, assim. Eu vejo uma certa dificuldade das crianças brincarem, né? Entrarem nisso, e também dos adultos. Os adultos estão muito ocupados consigo mesmo, com essas coisas que estão nos acontecendo. O Brasil, especificamente, a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? E tudo isso faz a gente acordar, não dormir direito, né? Então, e as crianças sentem... Valéria, com licença, desculpa, eu acho que você deixa a Agnese falar, porque eu acho que ela já compreendeu, assim, e aí que você não está passando muito tempo. Sì, ho capito molto bene, capisco, ma non riesco appunto a usare il portoghese, però ho capito, sia il discorso fatto prima come si dice il nome della persona che è intervenuta? Débora. Débora? Não, Simone. Foi Simone que falou. E adesso Valeria. Questi interventi portano in primo piano alcune caratteristiche del nostro presente. Un presente che noi adulti stiamo vivendo come presente di crisi ecologica, il clima alterato, l'inquinamento, quindi crisi ecologica, crisi della pandemia, crisi economica e crisi politica. Gli equilibri veri o finti, non si sa, ma il modello che per tutto il dopoguerra ha orientato
lo sviluppo nei nostri paesi sta saltando, sta finendo e noi stiamo osservando la fine di un modo di pensare l'economia, il lavoro, la politica, il rapporto tra noi, il pianeta. Noi stiamo vedendo il passaggio finale. Ho parlato troppo, Sueli, scusami, desculpe. Não, tá bem. Eu vou ver se eu não conseguir traduzir tudo, eu retomo com você. Então, as duas intervenções, né, da Simone e da Valéria, elas carregam as características que estão presentes nesse momento em que vivemos, e que é um momento atravessado por diferentes crises. É a crise climática, ecológica, a pandemia, a crise econômica, uma crise política, e que tínhamos, depois da Segunda Guerra, construído um certo nível de equilíbrio de como seguir a vida a partir dali, dentro de algumas regras e normas que foram estabelecidas coletivamente naquele momento e que podem ser questionadas como verdadeiras, como melhores ou piores, enfim, verdadeiras ou não, mas que permitia um certo equilíbrio na organização social. Nós estamos vivendo um momento que tudo isso está sendo colocado em xeque. São todas essas questões já pontuadas, a econômica, a política, as relações de trabalho, e também o modo como nós nos relacionamos com o outro. Então, o que a Agnese está pontuando é que nós estamos vivenciando o fim de uma era, se pode dizer, né? O fim de uma era, e que toda aquela estrutura construída ao longo dos anos está se fragilizando, se deteriorando, e nela estão vindo outras coisas que nós ainda não temos elementos para pensar, né? E di fronte a questa situazione ci sono alcuni che pensano che la soluzione può essere di riparare, aggiustare, mettere a posto, migliorare i modelli che avevamo. I modelli vanno bene, dobbiamo migliorarli, ma c'è anche un'altra posizione, e io penso di stare in questa seconda posizione, che pensa che quei modelli vanno cambiati. Non possiamo aggiustare, vanno sostituiti. Dobbiamo fare in altro modo, perché quelli non ci hanno portato allo sviluppo, al benessere, non hanno portato questo. Então, frente a essa situação, ela aponta que algumas pessoas pensam que a gente precisa aperfeiçoar aquele modelo. Aperfeiçoando aquele modelo, a gente pode seguir a vida nesse mesmo ritmo, vamos pensar dentro dessa mesma lógica, só
melhorando o que já tem. Mas ela se inclui num grupo de pessoas que acreditam que é preciso construir novos modelos, porque aqueles já foram superados, eles não estão dando conta de suportar as dificuldades que hoje a gente vivencia. Então, é preciso que se pense em fazer de outro modo. Non solo non permettono alle persone di affrontare le difficoltà, ma forse quei modelli sono la causa delle crisi. Sim. Então, não só não permitem, né, as pessoas a superar essa crise, senão que aquele modelo é o próprio responsável por instituir, por a gente chegar nesse momento de crise. Né? E forse queste crisi sono anche molto legate tra loro. Crisi economica, politica, ecologica, crisi legata alla pandemia, forse sono anche connesse tra di loro. Sim, e todas essas crises, elas estão interligadas, conectadas umas às outras, né? E aí a gente tem como consequência, né, esse momento que parece um momento sem saída. A partir desse modelo, da forma como você traz, Agnese, não dá para ver uma alternativa. Non solo, dobbiamo, in questo senso, dobbiamo iniziare a pensare altre possibilità, altri mondi. E capisco molto bene Valeria quando dice che è preoccupata quando vede gli adulti che sono in difficoltà. Lo capisco molto bene. E tutto questo come investe, come riguarda il mondo dell'infanzia. Então, nesse sentido, ela diz que compreende a preocupação da Valéria quando ela fala que os adultos estão com dificuldade e que tudo isso, eu perdi a última fala, Agnese, e que tudo isso investe... Mi chiedo, questi adulti in difficoltà come possono stare in relazione da adulti con il mondo dell'infanzia che ha bisogno degli adulti. Sim. Então, é como esses adultos vão estar em relação com a infância, considerando que as crianças precisam dos adultos. Allora questo fa nascere, crea nuove domande per l'educazione dell'infanzia. Cosa è importante offrire ai bambini che frequentano i servizi per l'infanzia? Come nei servizi per l'infanzia possiamo creare situazioni davvero educative per i bambini che oggi
sono bambini con adulti esposti a queste crisi. Uhum. Então, isso faz nascer novas perguntas, faz a gente pensar lá no contexto da educação infantil. E o que oferecer a essas crianças como experiência educativa? E como oferecer uma experiência educativa para essas crianças para garantir uma experiência de vida que promova o seu desenvolvimento, né? Que contemple efetivamente as suas experiências a partir do concreto, da inter-relação com o outro. Acho que elas, um pouco assim, a ideia de aprender a viver com, porque a escola, sendo esse espaço coletivo, ela faz um pouquinho essa suspensão desse mundo onde não há ninguém que olhe para ele, para ir para esse universo coletivo, Agnese, que é a escola, e que tem um adulto responsável por ele. Mas nós não sabemos ainda o como e o que oferecer. Se o mundo hoje é tão diferente do que era, o que fazíamos está superado? Sì, tu dici il mondo dei servizi è un mondo collettivo. Uhum. I bambini nei servizi incontrano adulti, professionisti e incontrano anche altri bambini e fanno esperienza di quello che Simone diceva, corpo che si virtualizza. E questa esperienza la fanno non da soli, ma con gli altri bambini. Nei servizi c'è una vita di gruppo. Allora, siamo pronti per pensare a queste nuove situazioni? Cosa vuol dire per i bambini fare in gruppo esperienze complesse, reali e virtuali della realtà con i loro corpi e con i corpi degli altri bambini? Noi dobbiamo pensare questi aspetti nuovi. Uhum. Então, a escola é esse mundo coletivo, né? As crianças convivem com adultos, convivem com as crianças e vivem experiências de corpos que se virtualizam. Na escola, nós estamos prontos a pensar essas novas situações que as crianças vivenciam? E o que significa pensar nas crianças que têm essas diferentes experiências, mas que é preciso pensar nessas experiências no coletivo, no ambiente coletivo? Come riusciamo a fare diventare risorsa stare con gli altri? Il collettivo può essere una risorsa? Se sì, come possiamo lavorarci? Quali competenze? I bambini oggi hanno, credo, bisogno di acquisire capacità, io le chiamerei proprio competenze, senza preoccupazione di
finire a scuola in una modalità trasmissiva non è questo, però noi dobbiamo chiederci come possiamo sostenere le competenze dei bambini perché possano muoversi dentro questo mondo e come nei servizi possiamo fare tesoro del gruppo dei pari. Siamo pronti? Abbiamo delle idee? Então, estamos prontos para pensar na escola, para, enfim, oferecer experiências para as crianças construírem competências, e quando ela fala em competência, não é no sentido escolarizante, mas competências que sustentem a possibilidade das crianças conviverem neste mundo coletivo. Como tornar essa convivência coletiva das crianças no contexto da educação infantil, como tornar o grupo um tesouro, como tornar essa experiência coletiva uma potencialidade da vida que se individualiza cada vez mais, mas que ali nesse contexto coletivo, ela é o centro, seria, nós diríamos, é a cereja do bolo, é a potência, é esse tesouro, é essa riqueza, né, que a gente precisa trabalhar com a criança no coletivo, que cada uma tem esses diferentes níveis que você trazia anteriormente. Acho che è un... Però allora il ruolo educativo degli adulti, delle adulte, va ripensato, pensato di nuovo, pensato in modo nuovo per stare dentro nei gruppi dei bambini e per saper intervenire dentro processi che sono complessi, perché se il corpo fa esperienza del virtuale, questo cosa vuol dire? Che processo è? Cos'è? Noi dobbiamo chiedercelo. Então, a relação educativa, né, como o professor, quem trabalha ali, vai pensar por dentro do processo, que é de uma experiência que a criança vive com o seu corpo, e que precisa repensar esse processo para a atuação nesse coletivo, desse corpo que tem essa experiência, inclusive a experiência virtual. Quindi io mi chiedo come si fa ad aiutare i bambini a restare attivi, non a subire, passivi, ma a restare attivi quando con il loro corpo fanno esperienza dell'oggetto materiale che può diventare parola, la penna, poi c'è penna,
poi c'è la penna disegnata sul libro, poi c'è la penna che posso trovare nel mondo virtuale. Almeno questi sono già livelli. La penna reale, la penna nominata nel linguaggio, la penna sul libro disegnata e la penna che vado a cercare qui nel virtuale che vedo qui, sono livelli complessi. E come aiuto i bambini a fare esperienza e conoscenza muovendosi? Quindi il mondo in questo senso è più complesso del mondo in cui operava Maria Montessori. Ci sono livelli che nel Novecento non c'erano e che dobbiamo mettere in relazione tra loro. Questa è la fatica. Então, ela pergunta como fazer para ajudar as crianças a se manterem ativas com o seu corpo. Quando as experiências das crianças são muito diversas em diferentes níveis. Né? Ela usa como exemplo uma caneta, um lápis real, o nome da caneta, o virtual que ela procura no touch, que são níveis diferentes e muito complexos e que nós precisamos ajudar a criança a dar conta desses níveis sem impedindo que ela seja uma criança passiva e que ela faça isso por meio da sua corporeidade. Como esse virtual vai se conectar com um corpo que precisa, um pouco, acho que, da tonicidade, do movimento, da elasticidade, do manter-se de pé, quase que é um pouco isso, assim. Eu estou me lembrando agora, Inês, fazer um comentário do Michel Serres, que ele fala na potencialidade e plasticidade do homem de tornar-se de quadrúpede até bípede, e que hoje, que esse movimento de pinça hoje está se transformando para um movimento do touch, e que exige uma nova plasticidade, inclusive cerebral, para compreender o mundo. E que ocorre nessa fronteira, Agnese, entre aqueles que estão inteiramente vivendo esses diferentes níveis, mas muitos em níveis muito diferentes. A nossa geração tem uma geração que está na escola que não transita nesses diferentes níveis. E come si fa a evitare che i bambini si perdano tra un livello e l'altro? Perché questi livelli dobbiamo riuscire a tenerli legati se vogliamo che abbiano significato per l'esperienza dei bambini, che è corpo che pensa. Então, como vamos fazer para evitar que essas crianças se percam entre esses diferentes níveis, né? Para pensar na criança imbuída de uma corporeidade e de um corpo que pensa. Posso condividere qualche immagine che mi permette? Posso? Sim.
Allora, questo. Professora falando e dá vontade di falar um monte de coisa, mas não vou interferir. Vedete le Sim. immagini? Ok. Allora, ad esempio, questa è un'immagine che parla di un'esperienza in una nido scuola con cui collaboro da molto tempo, che si chiama Nido Scuola Opla. Allora, ad esempio qui voi potete vedere, siamo in un giardino, qui vedete una raccolta di elementi naturali che i bambini hanno preso girando in giardino. Ti lascio tradurre, Sueli. Sim. Então, ela mostra essa imagem, que é de uma escola, Nido Escola Opla, que ela faz assessoria já há algum tempo. As crianças estão no jardim e na mesa estão elementos da natureza que as crianças recolheram no jardim. Io qui vedo in azione corpi pensanti. Perché? Perché intanto è il corpo dei bambini, è con il loro corpo, con le mani, con il loro girare, che i bambini incontrano nel giardino questi elementi e li raccolgono. Ali, nessa imagem, ela enxerga em ação corpos pensantes, porque é com as mãos, é com o corpo que as crianças encontram esses objetos no jardim. Però poi, se andiamo a vedere, possiamo notare che i vari elementi sono stati messi in un certo ordine, sono stati divisi, ordinati, separati. Uhum. Pode-se ver também que os objetos foram organizados, foram ordenados. Qualcosa è stato messo prima, all'inizio, poi è stata fatta una fila, sono stati messi allineati. Questi legnetti ci parlano di un'idea, dal più piccolo al più grande, prima quelli piccoli, via 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 il più grande. Per fare questo i bambini sono rimasti attenti, concentrati, hanno pensato, hanno riflettuto. Uhum. Então, nessa organização tem uma ordem para organizar, né? Tem um começo, tem uma forma de colocar as coisas. E ela chama a atenção para uns pedacinhos de madeira, uns palitos que tem no centro da mesa, e que eles têm uma ordem de tamanho, e que para fazer isso exige que a criança esteja concentrada, pensando, e não nessas construções coletivas, Agnès, exige uma negociação coletiva também. Certo, certo, richiede una mediazione tra bambini, richiede la presenza costruttiva dell'educatrice che è molto attiva, è molto impegnata insieme ai bambini a realizzare
questo lavoro, che non ha deciso l'educatrice, non è l'educatrice che dice prima il più piccolo, poi orienta l'attività dei bambini, ma sono i bambini che decidono quali foglie, dove. L'educatrice dà la struttura, ma não decide cosa fare. Então, requer ainda a mediação de um adulto. Existe uma mediação entre as crianças, negociação entre as crianças, mas requer a presença da professora, não para dizer como fazer, onde colocar, mas para orientar a certa organizzazione. E quindi in questa precisa organizzazione delle foglie, dei legnetti, dei sassi, cosa bisogna fare? Bisogna prendere una cosa alla volta, guardarla, osservarla e decidere dove andare a metterla. Quindi le cose vanno messe in relazione tra loro. Então, nessa variedade de coisas que tem ali, folhas, pedras, pedaços de madeira, para fazer essa organização é preciso que as crianças peguem uma coisa de cada vez e se decida em que lugar ela vai ser colocada, né? Questa stessa attenzione, concentrazione, capacità di orientare lo sguardo sul dettaglio, potete vederla anche qui. Questa è terra raccolta nel giardino che è stata catalogata, messa in ordine. Vedete che è diversa la terra che è qui dalla terra che trovate. Vedete che è tutta stata setacciata, divisa, separata. Então, da mesma forma, essa experiência, que tem detalhes, tem diferenças, e que da mesma forma exige esse processo de pensamento, de concentração, de olhar o detalhe, para colocar nesses potes a terra, considerando a escala de cores, a variedade de cores que eles encontraram. E ancora, sempre con la terra, si possono continuare a fare delle esperienze mettendo la terra con l'acqua, poca acqua, tanta acqua, con diversi livelli di consistenza. E ainda com a terra, se pode continuar a experiência utilizando a água. Em alguns com pouca água, outros com mais, né? E comparando o nível di consistenza. Allora, io mi chiedo, queste esperienze che sono esperienze di corpi pensanti, sono esperienze che aiutano i bambini a allenare la loro capacità di attenzione, di concentrazione, di sguardo sul dettaglio, per prendere il dettaglio e metterlo in un insieme più complesso. Queste capacità sono utili
quando poi si fa esperienza, ad esempio, del mondo che non è più fisico, reale, ma diventa il mondo che passa dal digitale. Uhum. Então, essas são experiências de corpos pensantes. São experiências de atenção, concentração, de olhar o detalhe, de um corpo que interage com esse objeto, que interage com outras crianças, que coloca junto sistemas complexos e que permite compreender depois, quando ela acessa um universo virtual, eu penso que não só compreender a diferença, senão saber viver naquele lugar contemporaneamente que circula por outros níveis de realidades. Quindi questo ci porta a pensare che, almeno io credo, a 3 anni, a 2 anni, 4 anni, non si tratta di offrire educazione digitale, ma si tratta di sostenere la capacità di stare in connessione con le cose del mondo. Então, isso leva a pensar que uma criança de 3, 4, 2 anos, que não se trata de oferecer essa educação digital, mas senão de sustentar essa presença sem que... acho que eu perdi um pouco esse final. Permettendo ai bambini di sperimentare modi e forme per stare connessi, per tenere insieme, per trovare un filo che lega le cose tra loro. Sì. Perché quello è la cosa che ritrovi poi qui. A quell'età non devono diventare tecnici del cellulare. Sim, mas que as experiências permitam uma conexão com esse mundo, mas não do ponto de vista da técnica, por assim dizer, né? Mas do ponto di vista do pertencimento a esses universi, a esses níveis. E quindi quello che penso che sia importante offrire nei servizi sono esperienze molto a misura delle mani, dei corpi dei bambini, che richiedono, intanto che hanno significato per loro, che sono interessanti per loro e che permettono ai bambini di stare attivi, attenti, concentrati, usando un elemento alla volta, partendo da un elemento, mettendolo in connessione con gli altri, vedendo le trasformazioni. Legare, connettere è la competenza che ci serve a noi adulti in questo mondo, ma anche ai bambini. Então, estar em uma experiência mediada pelo corpo, né? Pelas mãos, por esse corpo pensante, que permite estar ativo, atento, concentrado, e que consiga perceber um elemento, esse elemento de conexão,
colocando em relação outros universos, diferentes universos, quase que uma teia. Mas o centro seria esse corpo, Agnese, pensante, concentrado, capaz de estar com o outro, que se move por inteiro com as mãos, mas que se opõe um pouco àquela ideia da euforia, do agito, né? Estar ativo mas como uma forma de concentração, como uma forma de estar em atividade de pensamento. Me fez pensar um pouco nisso, assim, nessa oposição que às vezes se acredita que aquela coisa excessivamente estimulada, do brincar, do estar fora, mas não, é um estar ativo, tranquilo, pensando, olhando, escolhendo, observando os detalhes, percebendo as diferenças naquelas sutilezas do cotidiano. É isso, é isso. Certo. Simone, Simone levantou a mão. Eu só gostaria de fazer um comentário exatamente nesse sentido, Sueli, professora. Como escapar à velocidade que é própria desse tempo da virtualidade, né? A Sueli está chamando a atenção, né? A paciência, a espreita, né? A suspensão desse tempo da agitação, não é só a ideia da portabilidade, né? Essa ideia que você vai abrindo, entrando em várias portas, o inverso da Alice no País Alice no País das Maravilhas no mundo virtual em que vivemos, me parece isso, né? Poder pensar, poder experimentar, e a paciência que se opõe à velocidade, né? Porque o que a professora Valéria trouxe, essa ideia de que nós adultos também estamos imersos nessa mesma demanda de vida, né? Que as crianças, é uma questão importante. Como é que nós adultos também freamos esse processo quando estamos com as crianças, né? Só um comentário. Sì, ed è proprio questa idea di prendere il tempo che serve per osservare, per capire cosa succede tra le cose. Perché se prendi della terra, metti dell'acqua, poi devi girare, devi aspettare, vedere cosa succede. Allora aiutare a stare un po' anche in attesa, aspettando, non significa non fare niente. Spesso l'idea è quella che dicevi anche tu, Sueli, il bambino attivo quando è in grande movimento. Forse dobbiamo liberarci noi di questa idea che è attivo il bambino che fa tanto. Forse è un problema nostro. Sim. Então, olha o que a Agnese coloca, né? Que essa ideia do tempo, como a gente precisa pensar no tempo necessário para a experiência. Ela fala no tempo que serve. O tempo que serve para uma determinada experiência, ele não serve para outra. Então, vamos pensar nesse tempo que é um pouco o tempo do corpo, o tempo do pensar, que não é
essa coisa ágil e esse tempo necessário para que a criança realize a experiência. Então, essa presença, a importância da presença desse professor que ajude a manter a criança nessa experiência, né? Se fala muito hoje, o tempo de concentração da criança, mas depende do que se oferece, né? Ela fica concentrada ou não. E eu quero trazer uma experiência que nós vivenciamos num momento que as crianças vieram de uma escola pública, vieram para uma experiência na universidade, e nós organizamos os espaços de acolhimento. E os estudantes da pedagogia acompanharam, e tinha algumas que interrogavam muito de por que eu não estava pedindo que elas direcionassem as atividades das crianças. A gente preparou o espaço e deixou elas entrarem na sala e se colocarem em diferentes espaços. E a gente organizou uma mesa com ervas aromáticas. E essas ervas aromáticas, elas estavam distantes do espaço de cozinha. Então, esse era um outro questionamento. Professora, por que as ervas aromáticas já não estão na cozinha? Aí, o que eu tentava dizer é que tem que pensar que a criança precisa pensar nesse espaço, tanto o microespaço para ela brincar, como o espaço amplo, e das coisas que ela tem, que ela possa pegar como um elemento para brincar ou não em outro espaço. E os adultos, as alunas adultas que estavam ali, se surpreenderam muito quando não demorou meia hora da manhã para que as crianças pegassem as ervas aromáticas, levassem para a cozinha para fazer comida. E eles passaram, assim, foram 2h30 de atividades na brinquedoteca, e algumas crianças passaram esse tempo todo em atividade na cozinha. E essa cozinha foi restaurante, ela foi a cozinha, a casa de família, ela foi muitas coisas. Então, esse desafio de pensar, que a pergunta que você fazia antes, Agnese, o que e como? E o tempo é uma dimensão fundamental para isso, para a gente entender esse corpo que é ativo, mas não é agitado, não é estimulado ou agito, mas estimulado a pensar e em espaços que também estimulem esse pensar. Essa imagem que você nos mostra também, a riqueza dessa imagem, a diversidade da natureza, o quanto isso leva de interrogações para as crianças. É a textura, é o tamanho, é a cor, é o lugar onde precisa ir esse objeto, né? Então, as experiências das crianças nos ensinam muito em relação ao tempo, e eu concordo contigo. Nós adultos é que temos muito problema com isso, e a gente precisa aprender com eles. Sì, credo che noi abbiamo molti problemi col tempo su più punti di vista. La velocità di cui parlava Simone, velocità, correre, velocità, e noi abbiamo in mente, quando facciamo delle proposte ai bambini, che c'è un inizio, c'è una vita, uno sviluppo dell'esperienza, e poi c'è la fine, la conclusione. Ma possiamo chiederci, rispetto a questo nostro modo, cosa pensano i bambini quando inizia un'esperienza per i bambini e quando per i bambini finisce. Io non sono sicura che abbiamo noi e i bambini la stessa idea. Non sono sicurissima. Sim.
Então, ela diz que nós temos a tendência a pensar que as experiências têm que ter um início, um meio e um fim. Mas que nós podemos nos interrogar acerca disso, né? Quando inicia uma experiência para a criança, né? E quando termina essa experiência da criança, né? E ela diz que ela não tem certeza de quando isso começa, quando isso termina. L'esempio che hai fatto tu, Sueli, dei bambini coinvolti con la cucina e le erbe aromatiche, quando per i bambini finisce quell'esperienza? Quando? E continua come? Forse noi dobbiamo iniziare a stare un po' più attenti sui confini e su come diamo ordine alle esperienze dei bambini. Dobbiamo forse interrogarci anche su questo, perché forse le intelligenze dei bambini sono fluide e certe esperienze vanno avanti nel tempo. Então, a partir do exemplo que eu dei, ela pergunta, quando que inicia a experiência das crianças? Né? E nós, adultos, é que precisamos ter um pouco de flexibilidade nisso, porque a inteligência da criança, ela é flexível, e talvez a nossa já não seja tanto, e a gente precise delimitar. Mas para a criança, quando que ela inicia e como ela continuaria? A gente precisaria, Agnese, uma manhã inteira para te contar as experiências de um dia, né? Mas que é muito intrigante, e a gente percebe as nossas contradições em relação a tempo e até mesmo as propostas que a gente faz com a criança, observando ela na brincadeira. A Débora levantou a mão, então vamos ouvi-la. Não, na mesma linha. Eu só ia dizer que, para mim, nós adultos é que temos problemas com o tempo. Nós é que colocamos isso para as crianças, né? O quanto a gente tem dificuldade de dar o protagonismo da criança e os tempos dessa criança, né? Então, eu acho que as nossas rotinas ainda são muito engessadas, né? Então, precisamos pensar sobre isso, como dar protagonismo para a criança, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. E o nosso desafio vai quando a gente pensa essa rotina com a criança, né? O nosso cotidiano com essa criança lá na educação infantil. Acho que a gente precisa parar para pensar um pouco nisso, quanto a gente acaba absorvendo essa coisa do tempo fragmentado também, né? Desses tempos. O quanto a gente acaba reproduzindo isso nós adultos e lá quanto educadores de crianças, né? Para a gente pensar. E como desafiar a criança que seja interessante. Como como aquela imagem mostrada pela professora, né? Que tem classificação de coisas da natureza, né? Então, inúmeras ali reflexões e desafios que precisam ser feitos à criança. Como tornar isso interessante? Eu acho que a gente ainda precisa pensar muito sobre isso, sobre esse nosso cotidiano assim, na escola. É isso. Janete? Primeiro, é um prazer conversar com um grupo tão inteligente, e como estou fazendo faculdade, ainda não sou formada, eu achei muito interessante, e assim, nossa, não tem nem palavras para dizer muito obrigada assim, pelo carinho da própria Agnes, explicar, assim, e é tão incrível a gente perceber que nós mesmos erramos quando a gente fala que a criança precisa fazer as coisas no nosso tempo. O nosso tempo é diferente do tempo deles. Eu tenho 2 filhos pequenos e eu percebo o quanto que
é difícil para a gente Janete, colocar Janete, pra nós está cortando muito, não dá para ouvir. que o tempo deles é mais evoluído. Eu estou na Janete, escola e a gente não está conseguindo Oi. ouvir. vou escrever. Ok, é melhor, porque a gente não está conseguindo compreender. Intanto posso riprendere un passaggio di Deborah. Mi viene da fare questo pensiero. Non credo che questa riflessione sul tempo ci deve portare a una posizione romantica. Non credo che dobbiamo pensare che il nostro tempo è un tempo malato, che non va bene, e il tempo dei bambini è un tempo sano, è un tempo buono. Penso invece che in educazione diventa interessante la tensione, la dialettica, la capacità di mettere in dialogo e in dialettica tante esigenze diverse. C'è il tempo del servizio, e quando sono stata in Brasile io ho visto scuole, creche molto grandi che chiedono precisa organizzazione dei tempi, e c'è il tempo dell'organizzazione del servizio, c'è il tempo del gruppo dei bambini, c'è il tempo di ogni singolo bambino, c'è il tempo del lavoro che hanno pensato le educatrici, c'è il tempo dei genitori. Diventa interessante se nell'impegno educativo noi mettiamo in collegamento queste diverse esperienze del tempo. E allora, ad esempio, riusciamo a fare dialogare il tempo delle esperienze dei bambini e il tempo dell'organizzazione del servizio? Cosa succede? Il tempo della vita dei genitori e il tempo del gioco dei bambini. Li facciamo dialogare? Cosa succede? È nell'incontro e nel movimento tra, come prima, no? Le dimensioni sono tante, il nostro compito è intrecciare, mettere in relazione, legare. Cosa succede? Cosa capiamo? Cosa si genera? Perché se no ognuno si tiene il suo tempo. Então, a partir do que a Débora coloca, a Inês entra numa outra reflexão, que a gente precisa ter cuidado para não romantizar a noção de tempo, principalmente achando que é o tempo da criança que tem todas as respostas e que a gente precisa
ser pautado apenas pelo tempo da criança, em oposição ao tempo do adulto, que é problemático, que não respeita. Não, porque a partir das experiências, das observações em nossas escolas e creches, que a Agnese teve experiência no Brasil, e a Agnese, aqui eu faço mais um comentário, porque outro dia eu pensava, eu estava lendo um livro do Aldo Fortunati, e ele falava das escolas na Itália, que as escolas grandes têm 80 crianças. E aí eu penso nas nossas escolas, que às vezes são as escolas muito pequenas que têm 80 crianças. As outras têm 150, 200 crianças, e a gente precisa dar conta dessas crianças, e aqui muitas vezes, na pré-escola, é um professor com 25 crianças, numa escola de ensino fundamental, que não tem a estrutura que precisa de uma criança, de uma escola de educação infantil. Então, esse é só um parênteses, que é isso, foi essa experiência que você vivenciou, e é isso mesmo aqui no Brasil. Mas, então, continuando a partir do comentário da Agnese, ela diz que em educação a gente precisa colocar em diálogo e em dialética essas diferentes dimensões do tempo, porque tem o tempo da escola, da instituição, tem o tempo da criança, tem o tempo do professor, tem o tempo dos pais, e o nosso esforço precisa ser o de colocar em conexão essas diferentes dimensões de tempo e pensar como que nós conseguimos organizar esse tempo das experiências adultos e crianças com a necessidade desse movimento que precisa para essas conexões desses diferentes tempos, que atenda à necessidade da família, à necessidade da criança, à necessidade da instituição, e de tudo que acontece naquele universo coletivo que é a escola. Bom, faltam 10 minutos, 12 minutos para as 12. Agnese, cada grupo que fez a leitura dos teus textos preparou algumas perguntas, mas como as perguntas foram surgindo, quando a gente fez o encontro com a Ana Lúcia, nós enviamos posteriormente as perguntas, porque nós não gostaríamos que esse fosse o nosso último encontro, ele é apenas o segundo. E eu espero que a gente tenha muitas oportunidades para conversar, e a gente está pensando futuramente em até fazer uma publicação com essas reflexões, né, que estão surgindo agora, de organizar em formas de artigo, porque cada uma das estudantes que estão matriculadas também estão escrevendo, então a gente tem essa pretensão, e nós encaminhamos agora para a despedida de cada um de nós, e te agradecer muito, muito, muito por esse momento, por falar da tua experiência com as crianças, das tuas reflexões, das tuas perguntas, que movem a gente a construir outras tantas, além daquelas que a gente formulou para você, para esse encontro. Então, muito, muito obrigada por essa manhã. Troppo. Veramente, ma grazie, grazie della vostra attenzione, è sempre molto, molto interessante. Poi alla fine mi sembra che dopo che facciamo una serie di giri di pensieri, scambiamo idee, alla fine ci rendiamo conto che voi in Brasile e io qui in Italia abbiamo a che fare, dobbiamo un po' metterci in relazione con problemi e con domande che alla fine non sono così tanto diverse, anche se siamo in paesi diversi, con storie specifiche,
Però mi sembra che alla fine di questi incontri ci rendiamo conto che le nostre preoccupazioni sono molto vicine. Forse poi daremo sviluppi diversi, però stiamo ragionando su problemi che sono molto, molto vicini, molto, non dico uguali, perché non é, però ci capiamo. Então, a Agnese percebeu nessas conversas que a gente tem feito que tem muitas questões que são comuns a eles e que são também as nossas questões quando a gente pensa em educação infantil. Ainda que em contextos diversos, há desafios semelhantes, não iguais, porque cada contexto é um contexto, mas as perguntas que nós nos fazemos também são perguntas que elas se fazem lá. E, Agnese, não sei, o fato de pensar no coletivo, eu acho que nos ajuda a buscar alternativas, a seguir, estimulando a fazer algumas coisas que a gente tem feito. Não sei, é um caminho de busca, é um caminho, né? Então... Sì, molto interessante, molto, molto stimolante. E mi sorprende che appunto ogni volta alla fine riusciamo a vedere le stesse situazioni. È strano, no? Perché l'Italia è proprio piccola piccola rispetto al Brasile. Eppure... Sim, então, apesar das nossas diferenças, né, ela coloca da Itália ser um país pequeno e esse país gigante que é o nosso, a gente tem questões em comum, né, e que também a gente se volta para os nossos contextos, a gente se volta aqui para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Santa Maria, embora aqui a gente tenha Santa Rosa, Três Passos, que são cidades que a distância de Milão a Roma, as nossas cidades, mas as preocupações realmente é que me parece que a criança ela tem muito em comum, sendo ela criança, né? Então, essa cultura infantil, essa criança que se manifesta, ela é criança aqui, ela é criança na Itália, ela é a criança do mundo, né? Quindi então... ben volentieri, se volete andare avanti in questo confronto, pensando che in futuro possiamo avere altri momenti, io sono ben felice. Ai, que bom, nós também. O meu desejo, Agnese, é que Janaína, que está aqui, que é estudante de doutorado, pudesse fazer um doutorado sanduíche na Itália. Mas como nós precisamos da proficiência na língua italiana e a prova é feita em São Paulo, e nesse momento, economicamente, as coisas estão, de certa forma, inviáveis, né? Está dificultando muito, né, Janaína, essa possibilidade. Então, mas queremos sim estreitar essa parceria com a Ana, com você. É uma alegria e a gente agradece muito essa tua acolhida. Muito mesmo. Bene. Então, bene. Eu vou parar a gravação e não sei, Simone e Débora, vocês querem fazer um comentário final? Obrigada pelas reflexões, professora. Gosto sempre de que tu tragas as experiências próximas, teu olhar observador sobre a criança está muito presente na tua fala, nas escritas. Isso também
nos desafia também a pensar muito sobre isso. E na questão dos tempos, assim, é só para situar que eu estava pensando nos tempos do cotidiano, né? Ali da escola, tá? Só para não ficar nenhum mal entendido. Obrigada. Muito obrigada, professora. Foi muito interessante escutá-la. Obrigada mesmo. Grazie, ma sono io che ringrazio voi, come sempre siete vivaci, effervescenti, è un piacere parlare con voi, davvero. Quindi Sueli, come possiamo, restiamo in contatto noi due? Sim, seguimos em contato. Agora eu vou parar a gravação aqui, né, para uma conversa mais informal.